Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou dar continuidade às aulas desta unidade curricular comum intitulada Interculturalidade e Diversidade Amazônica. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 2 e ela tem como objeto de conhecimento Identidade Nacional e Amazônica, povos do campo, das águas e da floresta, dimensões históricas e sociais, detalhamento desse objeto de conhecimento, identidade nacional brasileira e identidade amazônica. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós iremos falar de identidade nacional brasileira e identidade amazônica. E antes da gente começar com o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de esclarecer algumas questões aqui com vocês. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que as identidades nacionais, de uma forma geral, e a identidade brasileira também, elas são construídas ao longo dos processos históricos. O que isso significa dizer, professor? Que é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. Um exemplo. A gente do dia para a noite não nasceu com esse sentimento de ser brasileiro, de pertencer à nação brasileira. Isso foi sendo construído ao longo dos processos históricos. Para vocês terem uma ideia, no momento que nós nos tornamos independentes de Portugal, não havia esse sentimento de ser brasileiro, tá certo? Tanto é que Dom Pedro I teve que andar em busca de apoio ali com os líderes dentro das províncias para que ele conseguisse manter ali naquele momento esse território unido. E com o passar do tempo, a gente foi construindo essa identidade nacional brasileira, certo? Esse é um ponto importante para a gente pensar no processo de formação das identidades nacionais de uma forma geral e também da identidade nacional brasileira, certo? Outro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui com vocês é a questão da definição do que seria essa identidade nacional. Acompanhem comigo. A gente pode definir a identidade nacional como sendo um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada nação. Logo, a identidade nacional está sempre ligada à ideia de nação, de Estado-nação. Refere-se ao conjunto de características culturais, históricas, sociais, políticas que definem e unem um grupo de pessoas dentro de um país, certo? Esse conceito de identidade nacional ele só começou a ganhar força no século XIX. Essa ideia surgiu lá no século XVIII, mas no século XIX ela ganha força quando surge a noção de nação, certo? Outro ponto que eu gostaria de esclarecer com vocês é que existe uma diferença entre identidade nacional e identidade cultural. Como a gente vai falar das duas questões aqui nesta aula, é necessário a gente caracterizar o que é cada uma delas, tá bom? Vamos começar com a identidade nacional. Como eu falei para vocês, ela começou a ser mobilizada lá na Europa a partir do século XVIII, se intensificou no século XIX, tá? Ela foi elaborada a partir de 3 critérios. Primeiro critério, associação com o Estado. Então, a ideia de identidade nacional está sempre associada à questão de um Estado-nação. Existência de uma elite cultural longamente estabelecida, que é quem organiza ali o arcabouço jurídico, legislativo, de uma forma geral, na formação desse Estado nacional. Provada a capacidade para a conquista. Então, mostra a história de um povo ali heróico, tá bom? Uma história recente, mas cheia de luta, e que eles são dignos daquela nação, tá certo? E são dignos também dessa identidade nacional. E aí a gente entra na questão da identidade cultural, que é um pouco diferente, tá bom? Na identidade cultural, não necessariamente ela vai se apoiar na ideia de um Estado-nação, tá certo? Mas sim um povo ou um grupo de pessoas que reivindica ali o pertencimento a uma cultura comum. Então, a diferença aqui entre a identidade cultural e a identidade nacional é que a identidade nacional está sempre atrelada à questão do Estado, tá? E a identidade cultural é mais de identificação cultural. Embora esses conceitos, eles se atravessam, tá bom? Eles se complementam, é claro. A identidade nacional, ela é permeada também por esses elementos de identidade cultural.
E a gente vai falar agora um pouco dessa identidade nacional brasileira. Vamos entender, a partir desse momento, como essa identidade nacional brasileira ela veio sendo construída, muitas das vezes forjada ali ao longo dos processos históricos, certo? Acompanhe comigo esse processo de formação da identidade nacional brasileira. Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que a identidade brasileira ela é decorrente de um processo de construção histórica, tá? Como em qualquer outro país do mundo. Ela foi um processo de construção também. Eu já falei para vocês, a gente não nasceu se sentindo brasileiro, tá certo? Isso foi construído em especial a partir do momento que nós nos tornamos independentes de Portugal, certo? Teve início após a independência em 1822 e se intensificou, né, a partir de 1930. Na realidade, 1930 é um divisor de águas ali no processo de construção da nossa identidade nacional, da identidade nacional brasileira. Isso porque, durante o governo de Getúlio Vargas, a gente vai ter ali uma mudança na forma como a gente se apresenta, por assim dizer, para o mundo. Antes desse período, a gente se vendia muito com aquela ideia de a Europa aqui dos trópicos, né? Então, a partir do momento que Getúlio Vargas assume o poder, ele também vai nacionalizar a política aqui, né? Vai criar aquele sentimento nacionalista dentro da atividade política e também na formação da nossa identidade. É a partir desse momento aqui com Vargas que a gente vai ter nós brasileiros, né, se posicionando, né, usando elementos mais característicos da nossa cultura, por assim dizer. É nesse momento que o Brasil se torna o país do samba, o país do futebol, o país com paisagens naturais exuberantes, o país de um povo alegre, trabalhador, o país do futuro, tá bom, turma? Então são esses elementos aqui que vão constituir agora a identidade nacional brasileira. Uma valorização muito grande dos nossos aspectos culturais realmente, está certo? E essa identidade cultural brasileira, essa identidade nacional brasileira, perdão, e também a cultural, é claro, ela foi oportunizada ali por uma série de fatores que nós vamos conhecer agora, tá certo? Então vamos verificar como foi esse processo de construção da nossa identidade nacional e, consequentemente, da identidade cultural e como nós tivemos um contexto favorável à criação da nossa identidade nacional e cultural. Acompanhe comigo. O primeiro ponto é a existência de um Estado capaz de administrar todo o território nacional, mesmo após a nossa independência, tá? A gente tem um território com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Quando o Brasil se tornou independente, foi muito difícil manter esse território unido. Eram muitas revoltas acontecendo, em especial no período regencial, tá certo? Bem, nós tivemos também um outro elemento que nos ajudou bastante na construção dessa identidade nacional, que é a questão da língua portuguesa, tá? Ela se tornou comum em todo o território brasileiro. Foi uma imposição dos colonizadores também, isso custou a extinção de diversas línguas dos povos nativos que aqui viviam, por exemplo, tá certo? Mas, no final, a língua brasileira ela se tornou hegemônica aqui nesse território, certo? E isso se tornou também um elemento de identificação da população que aqui estava enquanto brasileiro, tá certo? E isso foi importante também para a formação da nossa identidade nacional, certo? Outro fator que eu quero trazer aqui para vocês, que contribuiu muito para a construção dessa identidade nacional, foi a questão da repressão violenta das revoltas que nós tivemos. No período regencial, em especial, o povo começou a pensar assim, olha, a gente não tem rei, né, de fato, então está mais fácil a gente reivindicar aqui melhores condições de vida, também cobrar mais do governo central, porque nós estamos por aqui abandonados. Então, o governo central reprimiu de forma muito violenta essas revoltas que nós tivemos aqui pelo território brasileiro, como, por exemplo, a cabanagem, certo? Dando continuidade a essa construção da identidade nacional, eu gostaria também de esclarecer alguns pontos aqui com vocês. Acompanhem comigo. Olha só, a construção da identidade nacional, ela se dá, na realidade, a partir de alguns elementos, tá certo? Então, o que a gente tem aqui como elemento básico de criação, né, da nossa identidade nacional e das identidades de uma forma geral, tá bom? A gente tem ali a história, a gente tem os ancestrais fundadores, a gente tem os heróis,
a gente tem o folclore, a gente tem também a língua, a gente tem os monumentos, a gente tem as paisagens naturais. Então, esses são elementos ali que compõem a nossa identidade cultural enquanto brasileiros, tá certo? E, professor, como é que esse conceito se aplica do ponto de vista prático? Como é que a gente observa essas questões? Eu tenho aqui alguns exemplos para trazer para vocês. Acompanhem comigo. A primeira ideia aqui, os ancestrais fundadores, né? Vai chegar um ponto da nossa história, a partir do processo de independência especial, que a gente vai tentar trazer e mostrar o indígena como o herói, tá certo? Os movimentos, a literatura fez isso de uma forma muito representativa, tá? No romantismo. Então a gente vai trazer o indígena como um herói, apesar de nesse momento, eles representarem o indígena ali nas obras literárias, nos poemas, nos livros, como se muito parecido com o homem branco, com os valores do homem branco na realidade. Mas a gente vai lá resgatar essa grandeza do nosso território a partir dos nossos ancestrais. Outro ponto são os heróis, tá bom? Vou citar para vocês o exemplo de Tiradentes, que tem uma história muito controversa, tá? Mas que acabou se tornando ali um herói nacional e, obviamente, ajudou no processo de construção da nossa identidade nacional. A gente tem também a questão das danças, a gente tem também a questão da língua, que eu já falei para vocês, que é um elemento importante de identificação da gente enquanto brasileiro, é um elemento importante na formação da nossa identidade nacional. Olha, nós somos o único país na América do Sul, na América Latina, né, que a população fala o português. Então, isso por si só já é um elemento de união para a gente, tá? Os monumentos também, o Cristo Redentor, por exemplo, que está aqui, fica na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Cristo Redentor, a gente automaticamente identifica essa porção, esse pedacinho aqui do nosso território enquanto Brasil. Inclusive, os filmes utilizam, né, a imagem do Cristo Redentor para fazer alguma alusão ou alguma referência ao nosso país, certo? Outro ponto importante são as paisagens naturais. A gente integrou muito essa questão da paisagem natural, a formação da nossa identidade, tá? A floresta, as cataratas do Iguaçu, a gente tem também as praias do Nordeste brasileiro, então a gente se vende muito como esse país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, então a gente vende muito essa ideia, né, que nós somos um paraíso com belezas naturais sem iguais, certo? A gente tem alguns símbolos também que são importantes para o processo de formação da nossa identidade nacional e eu vou falar dos símbolos criados ali pelo Estado nesse momento. Acompanhem comigo. Bem, a gente tem ali os símbolos nacionais definidos pela Lei 5.700 de 1871 e eles foram ratificados pela Constituição de 88, tá? Os símbolos nacionais, eles representam o nosso país e têm a função de formatar a nossa identidade, certo? Outro ponto importante é que esses símbolos, eles são uma forma de representar os valores que formam a nossa sociedade, que nos formam ali, que nos tornam na realidade brasileira, tá bom? Também simbolizam ali a soberania da nossa nação e reproduzem também parte da nossa história, parte também da nossa cultura. E eu vou apresentar para vocês, nesse momento, esses símbolos nacionais que foram criados pelo Estado e que, com certeza, vocês se identificam bastante com quase todos esses símbolos presentes aqui. Olha só, tem uma imagem aqui, essa imagem aqui maior, ela é referente ao hino nacional, e olha, quem não se emociona ali ouvindo o hino nacional? Independente de ser um evento político, um evento esportivo, a hora que a gente escuta o hino nacional, a gente acaba se emocionando, né? Isso representa muito a nossa identidade enquanto brasileiro. Época da Copa do Mundo, por exemplo, você pode não gostar de futebol, mas quando a nossa seleção entra para jogar, que o hino nacional ele toca, né, o coração fica a mil, e isso é um elemento que está enraizado, né, que contribui para a formação da nossa identidade nacional. A bandeira também, durante os Jogos Olímpicos, por exemplo, né, quando nossos atletas conseguem ali a medalha de ouro, é um momento importante, né, e a gente vê a nossa bandeira subir no lugar mais alto do pódio, a gente ouve o nosso hino nacional tocar e isso causa na gente uma certa emoção. Vocês conseguem compreender que esses elementos, esses símbolos criados pelo Estado, eles também são importantes no processo de construção da nossa identidade nacional? A gente também tem o brasão, o selo nacional, que são símbolos
oficiais, certo? Além desses símbolos criados pelo Estado, tem os símbolos que surgem ali a partir da gente, a partir do povo, tá? E eu sempre gosto de citar, trazer do mundo da internet, na realidade, para as nossas vivências, o cachorro caramelo, né? Que é o doguinho que é encontrado em toda a cidade do nosso país, eu acredito que tenha, né? Em todo bairro, em toda a rua, nos lares da maioria de nós brasileiros, né? Então, é um elemento que você olha, olhou para o doguinho, né? Olhou para o cachorro caramelo e você logo pensa assim, isso é a cara do Brasil. Trazendo isso para uma escala menor, no caso o estado do Amazonas, por exemplo, eu acho muito engraçado como o X-Caboquinho, ele se tornou um nosso elemento de identidade cultural enquanto amazonense, né? Em que lugar do mundo você tem ali a combinação de pão, queijo coalho, banana assada, não é isso? Tucumã. Então é muita cara do Amazonas. Então você olha e você já identifica aquilo como um elemento cultural de nós aqui, amazonenses, certo? Esses símbolos que eu falei para vocês ainda há pouco, né, no caso do doguinho e também do X-Caboquinho, eles surgem aí, são forjados, né, eles nascem dentro das nossas vivências, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, agora com mais ênfase, é a questão da língua portuguesa da língua, de uma forma geral, tá? E a gente vai ver também a importância da língua portuguesa como um elemento de construção dessa identidade nacional. Acompanhem comigo. Bem, a língua ela se constitui como uma expressão de união de um povo. Acabei de dizer para vocês, olha, nós somos o único país da América Latina, da América do Sul, mais especificamente, que fala o português. Então, isso por si só já nos uniu enquanto nação. Claro que nós tivemos outros fatores, outros elementos, mas esse ponto foi importante para nos unir enquanto nação. Fator de unificação e criador de consciência nacional. A língua, turma, ela unifica, tá bom? Tanto é que alguns países que têm diversos idiomas, alguns, tá? Eles acabam tendo dificuldade para realizar esse processo de unificação de fato do território. É o caso, por exemplo, da Espanha, que apesar de ser um país relativamente antigo, ele tem essa dificuldade de unir ali as diversas culturas e os diversos povos que estão ali. No caso do Brasil, a língua portuguesa foi de fundamental importância para a formação da nossa identidade nacional e eu digo mais, ela foi importante para manter a unidade territorial do nosso país, certo? Outro ponto que eu gostaria de traçar aqui com vocês é a questão da cultura como um elemento de identidade nacional. A cultura, turma, ela atravessa a identidade nacional. Ela é importante para a formação da identidade nacional. De suma importância na realidade. Como eu falei, elas se atravessam, tá bom? A identidade cultural é um conjunto de traços culturais característico de um determinado grupo, tá certo? Essa identidade, ela se manifesta a partir de determinados traços culturais. Por exemplo, professor, a língua, a religião, os ritos, as festas, as manifestações artísticas, dentre outros. Tudo isso compõe o que nós chamamos de identidade cultural, certo? A identidade cultural brasileira, ela é o conjunto desses traços culturais que é o que define o que é ser brasileiro, tá, turma? Esse conjunto de traços define o que nós chamamos de brasilidade e contribui para a formação da nossa identidade nacional, tá bom? Eu tenho aqui alguns elementos presentes da nossa cultura, tanto numa escala mais regional, na Amazônia, como também no Brasil como um todo, certo? Eu vou começar aqui, né, com as danças, por exemplo, que fazem parte dessa nossa identidade cultural, tá certo? A gente tem também a questão das danças, né? E temos também outros elementos que a gente pode analisar nesse processo de identidade cultural. A culinária é um desses elementos também. A gente tem o tacacá, que é característico da nossa identidade cultural enquanto amazônidas e também da nossa identidade cultural enquanto brasileiro, no caso, por exemplo, da feijoada que vocês estão vendo aí. As festividades, as festas religiosas, elas também são importantes nesse processo de formação da nossa identidade, tá certo? Enquanto amazônidas, no caso específico da nossa região, para alguns elementos, e também para a nossa identidade nacional. E agora, turma, eu vou falar um pouco também sobre a questão da identidade cultural amazônica, tá? Acompanhe comigo.
A identidade cultural amazônica, assim como a identidade nacional, ela tem como característica, tá, a união de diversos povos, tá? Diversos povos compõem essa nossa identidade cultural aqui na Amazônia, certo? E aí a gente vai entender um pouco quais são as características dessa identidade cultural da Amazônia. Acompanhe comigo. Bem, a identidade cultural amazônica, ela perpassa por algumas questões. Tipo, a gente tem ali a interação com a natureza, que se dá de forma muito mais intensa, tá? As populações tradicionais, elas fazem isso muito bem, tá? Então, a gente tem, de uma forma bastante misturada, por assim dizer, tá? Uma relação muito próxima com a natureza. Basicamente, a dinâmica do bioma amazônico, as cheias, as vazantes, elas são... determinam ali as relações que a gente constrói dentro da nossa região, dentro da Amazônia. A diversidade cultural também ela é muito importante. Tá? Nós temos aqui os indígenas, os povos indígenas que compõem a nossa identidade, a gente tem também os africanos escravizados que vieram para cá e os portugueses. Então, esses povos contribuem para a formação da nossa identidade. Temos também o saber ancestral, tá certo? Então, a gente aproveita muito esse conhecimento dos nossos ancestrais e eles são importantes na formação da nossa identidade, tá certo? A resiliência ambiental também. A gente vive na floresta tropical, tá, turma? E as florestas tropicais, de uma forma geral, elas são consideradas vazios demográficos. Assim como as áreas polares, assim como as áreas de deserto, assim como as áreas montanhosas, são considerados grandes vazios demográficos. Isso porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se adaptar a essas regiões com características de clima, em especial, mais extremas, certo? Outro ponto que a gente tem é essa cosmologia espiritual, tá certo? A floresta é um ser sagrado, por exemplo, para a gente, tá bom? E nós, amazônidas, em especial as populações tradicionais, eles têm uma relação bem mais harmônica, por assim dizer, tá, com a natureza. Então, a gente tira o sustento da natureza sem degradar tanto o meio ambiente, certo? Já falamos um pouco sobre a identidade cultural amazônica, tá? E eu tenho agora um momento especial aqui da nossa aula, que é o chamado Humanas Verso. O Humanas Verso é um momento em que eu trago aqui alguns convidados formados na área de humanas de uma forma geral. Professor de História, professor de Geografia, professor de Sociologia, professor de Filosofia, para contribuir com a nossa aula. Como nós estamos falando de identidade nacional brasileira e identidade cultural amazônica, eu trouxe aqui 2 professores para contribuir com essa aula. A professora Michele Santos, que é professora do componente de História, e o professor Josino Malagueta, que é professor do componente de Sociologia, tá bom? Vou direcionar a primeira pergunta para a professora Michele Santos, de História. Professora Michele, como se formou a identidade cultural amazônica? Bem, a identidade amazônica ela está intimamente ligada com a interação entre povos indígenas e a floresta amazônica. A floresta amazônica ela vai ditar as regras de como esses povos devem utilizar os recursos que a floresta oferece, como os alimentos, como os animais, né, como ali os vegetais que eles vão extrair da floresta. É necessário nós lembrarmos também que no final do século XIX, início do século XX, começa ali a exploração do látex, né, da borracha. E isso fez com que atraísse a presença de migrantes e imigrantes para a região, que com eles trouxeram também a sua bagagem cultural e social, que juntamente com as práticas e com os rituais indígenas fizeram ali a construção da identidade da região amazônica, dos povos amazônicos. E essa identidade, ela também está intimamente ligada também com a questão de utilizar a floresta da melhor forma possível, sempre respeitando a natureza, já que para esses povos indígenas a floresta ela é um ser sagrado e deve ser respeitado como tal. E isso vai ser uma lógica social para a construção da identidade amazônica.
Professora Michele, muito obrigado pelas contribuições. A senhora foi cirúrgica em pontos importantes aqui, como, por exemplo, falar da relação dos povos indígenas com a floresta, de como a identidade cultural amazônica ela se formou a partir dos indígenas, dos africanos escravizados e também dos europeus. Ponto importantíssimo. Obrigado pela contribuição, professora Michele Santos. Temos mais um participante aqui, tá bom? Que também vai nos ajudar a entender um pouco esse processo de formação agora da nossa identidade nacional. Convidei também o professor Josino Malagueta, que está aqui ao lado da professora Michele, tá? E ele vai aqui também nos ajudar nesse processo. Eu tenho aqui uma pergunta, professor Josino, para fazer para o senhor. Eu queria saber como se formou a identidade nacional brasileira. Muito bem. A construção da identidade nacional brasileira, ela vai se dar a partir do momento em que há a separação entre Portugal e Brasil, isto é, a partir da independência política do Brasil. Segundo, né, os teóricos, a nossa Constituição identitária ela vai surgir da herança, né, dos portugueses, da cultura portuguesa, com a cultura nativa, né, aqui do Brasil, né, dos nossos povos originários. Então nós temos aí a formação da identidade. Porém, né, a partir daí do Gilberto Freire, que vai trazer uma outra ideia da chamada miscigenação. Ele vai dizer que a identidade nacional brasileira ela se dá a partir da mistura, né, da mistura das três culturas, da cultura portuguesa, né, da cultura branca portuguesa, da cultura indígena e da cultura dos negros escravizados. Então, a partir, né, dessa miscigenação, dessa mistura, vai se formar, então, essa cultura nacional e esse ser nacional que é o homem e a mulher brasileiro, que é um ser totalmente diferenciado dos outros povos, com suas características de festividade, de alegria, né, de companheirismo, de solidariedade e tal, né? Então essa ideia surge aí a partir de Gilberto Freire com Casagrande de Senzala, dizendo que a nossa identidade ela é uma mistura, né, dessas três culturas. Professor Josino, muito obrigado também pela sua contribuição, ajudou bastante a gente compreender melhor como se formou a questão da nossa identidade nacional aqui no Brasil. Queria agradecer a professora Michele Santos, professor Josino, muito obrigado pela excelente contribuição aqui nesta aula. Nesse momento eu encerro o conteúdo desta aula.